Olá e obrigada por estar connosco no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman, Dr. Lightman, olá a todos. Olá, Nitsa Mazos, Nitsa, olá. Hoje gostaríamos de continuar a estudar com o Dr. Lightman o que é o método de correção do homem, da sociedade, de acordo com a sabedoria da Kabbalah. E gostaríamos de compreender melhor esta sabedoria para tornar as nossas vidas melhores. Fiquem connosco, Nitsa, por favor. Sim. Se calhar vamos dar aqui algumas orientações gerais para lembrar os nossos telespectadores do que falamos. Estamos a falar do método da correção, que nos foi trazido pelos cabalistas. O método que ajuda a pessoa a mudar a sua tendência natural, com que nasceu do desejo de receber para seu próprio benefício, para a inclinação oposta, que é o amor e a doação aos outros. E isto é o que gostaríamos de falar hoje. Também compreendemos um princípio muito importante, que a pessoa, enquanto um indivíduo, não pode fazer esta mudança sozinho. Precisa de estar num grupo de pessoas que queira fazer o mesmo, tem um objetivo comum. Todos querem mudar a sua natureza e tornar-se doadores. Outro princípio muito importante é os grandes cabalistas deram-nos um método. E o segredo do nosso sucesso como grupo é agarrar-nos a estes princípios que os cabalistas nos deram. Portanto, fizemos algum trabalho de casa e estivemos a ver os princípios que o Rabash, Rav, Baruch Shalom Alevi Ashlag nos deu, e hoje gostaríamos de passar por estes princípios para tentar compreender porque temos que levar a cabo estes princípios no grupo para podermos fazer esta mudança. Um dos princípios mais importantes, e talvez possa lê-lo, a essência, o amor aos outros, não significa que os amigos me vão amar, mas sou eu que devo amar os amigos. E esta é realmente a primeira pergunta. De forma natural, todas as pessoas querem que as outras a amem. Portanto, por que é que o Rabash enfatiza aqui que nós temos que amar os amigos? Dr. Leitman, a sabedoria da Kabbalah diz que toda a natureza na qual vivemos, incluindo o inanimado, vegetativo, animal e as pessoas que fazem parte da natureza, todas existem de acordo com a regra chamada o desejo de receber. Esta lei, chamada o desejo de receber, significa que qualquer detalhe pequenino da natureza enquanto um todo funciona apenas de acordo com o princípio de receber prazer, mesmo sendo à custa dos outros, e mesmo que seja prejudicial para os outros, mas ter o máximo possível de prazer de tudo o que seja possível, de acordo com o desejo de receber ou o desejo de benefício próprio que existe em cada criatura. E desta forma a criatura faz o cálculo de acordo com os seus parâmetros internos, de acordo com o seu ambiente, de acordo com as suas capacidades mentais, físicas, etc. Quanto pode ter prazer do seu ambiente? Atrair tudo o que parece positivo no ambiente para ele próprio, e isto dá-lhe prazer. E isto é como todos nós somos. Mas este desenvolvimento é limitado, porque a pessoa não pode receber para além do pequenino desejo de receber que possui. E nem sequer estou a falar do inanimado vegetativo animal que vivem durante algum tempo para existir de acordo com o programa da sua existência e através disto terminam o seu papel e é isso.
O homem cresce de geração para geração. E embora cresça, o método de como receber prazer é o mesmo método. E não permite que a pessoa viva acima do tempo, espaço, movimento, tenha prazer infinito. Estamos a alcançar um estado em que estamos a atrapalhar-nos uns aos outros. Já ninguém pode ter prazer à custa dos outros, porque o outro não permite que o façamos, porque tem a mesma inclinação que nós. E portanto as pessoas perguntam-se. E muitas pessoas já se perguntaram ao longo da história como existimos. Por que existimos? Por que existimos desta forma? Há muitas pesquisas acerca disto. Os historiadores, os filósofos, os cientistas, os biólogos, psicólogos. Mas toda a pesquisa é feita da mesma qualidade do desejo de receber que existe na pessoa. E o que é claro é que se a pessoa está limitada no seu desejo de benefício próprio, quanto é que a pessoa pode comer? Quanto é que a pessoa pode ouvir coisas bonitas? Tudo o que quer que queiramos ter prazer é limitado. Realmente limita-nos. E eventualmente leva-nos a uma espécie de desintegração interna. E nós vemos-lo. E portanto, compreendemos que se existe um método para preencher a pessoa com tudo o que é bom, comida, sexo, família, e nisto a pessoa está limitada pelo seu próprio corpo, riqueza, controlo, honra, conhecimento. A pessoa não está limitada pelo seu corpo, mas está limitada psicologicamente, intelectualmente. Se falarmos sobre como sair desta limitação, é possível fazer apenas se a pessoa mudar o método através do qual tem prazer. Tem que sair das suas limitações para além dela própria e começar a sentir não isso que é recebido dentro do seu corpo, através dos seus sentidos, mas sair deles e ter prazer no reino que está fora da pessoa. Eu sei que isto parece um pouco imaginário, mas na verdade a psicologia pode dizer que sim, é interessante. Talvez seja possível. Talvez sim. Nós estamos verdadeiramente limitados. Nós existimos dentro do nosso corpo com uma capacidade muito limitada de percepção. E à nossa volta existe uma realidade que nós não compreendemos de todo. Embora tenhamos descoberto que existem certos fenómenos fora de nós, ainda assim não os conseguimos perceber. Suponhamos a matéria negra, etc. É apenas uma pista de que fora de nós existe algo que é ilimitado em todas as formas, em todas as direções, e nós não temos esta consciência. E não podemos nunca revelá-lo, porque percebê-lo dentro de nós próprios já o torna limitado. Suponhamos que tenha um rádio que pode perceber apenas uma onda, uma estação de rádio. E não sabemos que existem milhões de outras estações de rádio. Para começar, elas não existem. Mas nós encontramos pistas acerca disto. E sim, podíamos dizer, não percebemos, não percebemos, ok, e depois foi como fomos feitos, foi como fomos construídos, o que é que podemos fazer? Se calhar até com respeito aos animais somos mais limitados nos nossos sentidos. Então somos limitados e depois? Mas o problema é que nesta vida curta que temos, não podemos ser felizes. Este é o problema central. Dr. Leitner, certo? E, portanto, perguntamos de que forma, então, podemos organizá-los?
como podemos viver a vida de uma forma boa e, portanto, há várias condições para isto. O facto de que, pela natureza, temos de construir o nosso bem-estar, a nossa felicidade à custa dos outros, no sofrimento dos outros, porque é assim que somos construídos. Medimos-nos sempre em respeito com os outros. E a outra coisa é que a nossa vida é muito curta. E a terceira coisa é que não temos contentamento com a nossa vida, porque temos esta tendência para saber porquê que vivemos, qual é a ordem da nossa vida, quem nos está a controlar, etc, etc. A pessoa discorda de qualquer tipo de limitação, com qualquer tipo de limite. Sente que está limitado na vida. E isso é um problema, que não nos permite ter prazer nesta vida. Ou seja, temos um problema com o ambiente, que não podemos ter prazer com eles a não ser que eles nos sirvam, suponhamos. Não podemos ter prazer porque a nossa vida é curta. Não podemos ter benefício porque temos um desejo que nos empurra para sairmos desta vida, dos limites da vida, da existência para algo mais elevado, mais abrangente. E nós vemos que, eventualmente, estas limitações têm uma tal influência sobre nós que nós preferimos morrer, tomar drogas, fazer coisas diferentes só para esquecer acerca destes anseios, destes desejos que nos permitem sair para um mundo mais amplo. Então, tudo o que fazemos é para sair dos nossos próprios limites? Dr. Lightman, sim, é a necessidade que a pessoa tem dentro de si própria. Isto é, na verdade, o que nós temos acima do nosso corpo animal. Que temos que alcançar mais e mais de algo, que especialmente está relacionado com o sentido de vida, e não temos qualquer sucesso neste campo, e provavelmente a única forma de podermos resolver isto é descobrir a origem da vida, mas está fora de nós. E como é que saímos de nós próprios? Portanto, as pessoas anseiam por isto há muito tempo, até há 6.000 anos, uma pessoa revelou. O seu nome é Adão, Adam, e descobriu, sim, existe uma raiz para a nossa vida, podemos descobri-la e mais ainda, podemos investigá-la, mais ainda, podemos conectar com ela e mais ainda, podemos tornar-nos com essa origem. É uma revelação súbita, que não houve nada como isto antes e desde então nada se aproximou disto. Nenhuma revelação por Newton ou Einstein ou qualquer um deles. E a única pergunta é, para descobrir a origem da vida e junto com ela tudo o resto que vem com essa revelação, nós temos que trocar o nosso sentido e em vez de termos prazer dentro de nós próprios, temos que sair de nós próprios. Ou seja, o nosso desejo de receber, que está totalmente voltado para receber, absorver, perceber, temos que o inverter para o seu oposto. Temos que o mudar. Temos que fazer esta inversão muito especial aqui, que em vez de nós próprios, sintamos os outros. E os outros significa aquilo que está fora de nós. E é possível fazê-lo na condição de que mudamos a nossa atitude. Em vez de absorvermos as boas coisas que nos parecem boas para nós próprios,
temos de mudar a nossa atitude para deleitar os outros, dar, amar, e em vez de nós próprios amar os outros, dar, em vez de ter para o nosso próprio benefício, dar aos outros. E é assim que alcançamos a regra: ama o teu próximo como a ti próprio. Ouvimos falar muito disto, mas na verdade, estas pessoas que descobriram este método, que são os chamados cabalistas, isto foi algo que eles revelaram há muito tempo. E se nós implementarmos este método, em vez de odiarmos os outros, amarmos os outros, então, através disto, descobrimos o mundo que está fora dos nossos 5 sentidos, que é um mundo infinito, e nele podemos alcançar tudo o que queremos. E é aqui que estão todas as fontes para a nossa vida. E se não o alcançarmos, então estamos dentro dos nossos 5 sentidos, nos quais existimos de uma forma muito limitada, muito temporária, muito ignóbil, onde o tempo todo recebemos golpes e humilhações, e é isso. Então, se eu entendi isto corretamente, a razão pela qual temos de começar a amar os amigos no grupo, os membros do grupo, este princípio é como uma fórmula que nos permite sair das nossas próprias limitações, porque estamos limitados o tempo todo pela natureza, de acordo com o que eu entendi da sua explicação. Eu estou limitada. E se quer irromper através destas limitações e começar a sentir a vida de uma forma mais abrangente, tenho que amar a regra de amar os outros. Dr. Leitman, porque o amor aos outros é um meio para sentir o que está fora de nós. Então, os outros, o próximo, o amigo, é como se fosse um presente que nos foi dado, no qual podemos treinar, amar os outros, e se o amarmos, então o que é que acontece? Dr. Leitman, então começamos a sentir o reino que está fora de nós. Não aquele que existe dentro dos nossos 5 sentidos, mas o que existe fora dos nossos 5 sentidos. Então eu quero compreender a diferença. Qual é a diferença entre o amor que eu dou ao amigo que está comigo num grupo e o amor? Qualquer amor na minha vida, como eu amo os meus filhos, o meu marido, os meus pais, qual é a diferença? A palavra é a mesma palavra, amor. Então qual é a diferença? Dr. Leitman, o amor no qual se ama a si próprio, a sua família, etc. Este é um tipo de amor egoísta. Ama-se a si própria e também aos outros por causa do seu desejo de receber prazer apenas dentro de si própria. Enquanto que o amor no qual sai de si própria e começa a amar as pessoas, que não temos qualquer razão egoísta para amar, não temos razão egoísta para os tratar de forma favorável, se desenvolvemos este tipo de sentido, então este sentido é suposto permitir-nos sentir o que está fora de nós. Não é para os amar ou não os amar, mas é para verdadeiramente começar a sentir a realidade fora de nós, fora dos nossos sentidos anteriores, que são todos egoístas. A visão, a audição, olfacto, toque. Por trás disto está apenas o nosso ego, que percebe o que é bom para nós e não quer saber do que é mau para nós. Portanto, estes são os limites, é como cada sentido funciona. E por trás destes sentidos está o nosso desejo de benefício próprio, em que o seu objetivo principal é o desejo de benefício próprio, comida, sexo, família, e também o desejo que tem benefício de riqueza, honra, poder, conhecimento, controlo.
E isto também funciona fora de limites muito estreitos, que também está limitado por tempo, espaço, sociedade no qual nos encontramos, etc. Isso, ou seja, mesmo que eu receba prazer, é muito temporário. Totalmente certo? Tudo tem um fim. E, portanto, existimos desta forma como um corpo que tem prazer na sua vida muito curta. E, portanto, a percepção do mundo externo que adquirimos amor permite-nos sentir o que está fora de nós. Ou seja, adquirimos sentidos que são externos ao nosso corpo, que não existem naquilo que imaginamos agora como sendo o nosso corpo. Porque também o corpo que imaginamos como sendo o nosso corpo é uma imaginação. Parece-nos que é assim que existe e recolhemos vários prazeres dentro dele, mas quando começamos a sentir uma nova atitude para o que está fora de nós, então começamos a sentir novos sentidos, um novo desejo, um amor novo externo, onde amamos não porque faz com que nos sintamos bem, mas porque é bom para os outros. Ou seja, através disto adquirimos o vaso dos outros. Ou seja, se até agora tínhamos prazer dentro de nós próprios ou sofremos dentro de nós próprios, agora temos prazer e benefício e sentimos tudo o que está fora de nós. Ou seja, em vez da nossa vida limitada e da nossa capacidade limitada dentro deste sentido egoísta que temos, agora adquirimos um sentido ilimitado. Sentimos neles, em tudo que está fora de nós, tudo o que existe. E então, saímos da nossa limitação, não sentimos que a nossa vida está limitada pelo nosso corpo, pela nossa percepção limitada, pela nossa atitude limitada pela realidade, nada. Estamos ilimitados. Começamos a sentir que vivemos fora do nosso corpo. Nietzsche, fora do nosso corpo significa que sentimos totalmente de forma ilimitada. É limitado porque quando nós adquirimos este sentido externo, então neste sentido externo começamos a sentir emoções, novas impressões. E o principal que descobrimos aí é uma força geral que preenche toda esta realidade externa, e esta força preenche toda a realidade, e na medida em que podemos sair de nós próprios para o amor dos outros, perceber os outros, sentir aquilo que está neles em vez daquilo que nós podemos perceber dentro de nós próprios, nessa medida, começamos a sentir essa força que preenche toda a realidade, a força do bem, a força do amor. E isso é chamado o Criador. Então existe aqui um princípio muito interessante, se puder dizer isto nas minhas próprias palavras para ver se percebi. Diz que na mesma medida em que nós seremos capazes de amar os outros, nessa mesma medida, vamos ser capazes de sentir o amor da força superior. Essa força que habita na natureza. Dr. Lightman, certo? Então esta é a fórmula. Quanto mais somos capazes de sair de nós próprios na direção dos outros, sentir os outros, nessa mesma medida seremos capazes de descobrir este fator adicional, esta força do amor que existe na natureza entre nós. Dr. Lightman, certo? Esta é a fórmula. Oh, Rani, qual é a conexão então? Por que que a nossa atitude para com os outros de repente abre a capacidade de sentir?
Dr. Lightman ajuda-o a sair de si próprio. Ao todo é um exercício. Na medida em que conseguir trocar o seu amor próprio, a sua preocupação do benefício próprio pela preocupação pelos outros, para preocupar-se com os outros, nessa medida começa a adquirir as qualidades nas quais sente o mundo externo. Não sente aquilo que entra no seu corpo, que chama o meu corpo, o meu eu, mas começa a ver o mundo, a vida, que está fora de si pela primeira vez. Nunca o sentiu ou ouviu antes, porque este é um sentido novo. E nele sinto uma nova força que chama a força geral, a força do bem e do amor que preenche tudo, chamado Criador. Dr. Lightman, certo? Esta força geral que vive fora de nós, que preenche toda a realidade que está fora do nosso corpo, é chamada ao Criador. Ora bem, que tipo de força é esta? Dr. Lightman, é a força benéfica do amor e da doação. Ora, nós vamos continuar a falar sobre isto no nosso próximo programa, mas só uma última pergunta. O seu professor, o Rabash, Rav Baruch Shalom Alevi Ashlag, ele explica os princípios para o trabalho no grupo. Se eu entendi o método que o Rabash construiu e todos os grandes cabalistas nas gerações anteriores, o objetivo deste método é permitir à pessoa para sentirmos uma realidade que não sentimos agora, Dr. Lightman, sim, para permitir que a pessoa descubra o Criador. Muito obrigada, Dr. Lightman, obrigada, Nitz, obrigada por estar connosco, até à próxima, tudo bom.